Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nesse dia. O dia que o Senhor preparou para nós. O dia que o Senhor fez para nós. O dia que o Senhor nos presenteou. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos guardou a nossa noite, guardou o nosso sono, guardou a nossa casa. O Senhor nos colocou de pé. Estamos aqui, Senhor, vivos, para ouvir de Ti, para aprender de Ti, para ir mais profundo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, sedentos do Senhor. Sedentos do Senhor, ó Deus. Pai, coloca uma sede insaciável dentro de nós, uma fome, Senhor Deus, que não pode ser saciada com coisas desse mundo, Senhor Deus, mas somente contigo, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, que a tua mão forte e poderosa esteja sobre nós nesta manhã. Eu peço, Senhor Deus, que o sangue poderoso de Jesus nos cubra nessa hora. Cubra cada um daqueles que já entraram aqui, Senhor Deus. A Silvia, minha irmã, a Mayra, a Marcela, a Francisca, a missionária Erlane. Ó Deus, alcança, Senhor Deus, a casa delas, as famílias delas, Senhor Deus, cercando elas, Senhor Deus, com os teus poderosos anjos, Senhor, em nome de Jesus, guardando, blindando, vestindo elas de invisibilidade, a casa delas, os delas, Senhor Deus, os amados delas, a minha casa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos toda ação maligna nesta live. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor se manifeste, como sempre, Senhor Deus, com o teu amor, com a tua salvação, com a tua libertação, com a tua revelação, Senhor Deus, abertura de vista aos cegos, com arrependimento genuíno, Senhor Deus. Ó Deus, hoje derrama, Senhor Deus, do teu perdão sobre nós. Vem, Senhor Deus, abrir cadeias, retirar os cativos, Senhor Deus, das cadeias, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Envia os teus anjos ministradores, Senhor. Ministra, Senhor, nos nossos corações, pois sem ti nada, Senhor, nada nós podemos fazer. Tu és o dono do nosso ser. Tu és o dono, Senhor Deus, da nossa alma. Tu és o dono da nossa alma. Por isso, nessa hora, nós damos uma ordem no mundo espiritual. Alma, seja cativa ao senhorio de Jesus, em nome do nosso Senhor e poderoso Salvador, Jesus de Nazaré. Aleluia. 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 Bom, nós estamos no segundo capítulo. A nossa segunda live foi falando sobre o caminho, né? E nós temos vários subtítulos nesse capítulo, alguns subtítulos, e nós vimos a primeira parte e ficamos aqui, vamos dar continuidade, né? Nós vimos o caminho, o fruto, começamos esse capítulo, e lembrando que nós vamos ter pessoas aqui, convidados mais para frente, né, para ministrar também, pessoas que leram o livro, para ministrar
juntamente conosco sobre a vida de vocês, sobre a vida daqueles que entrarem, daqueles que assistirem essa live, que forem ministrados pela palavra do Senhor. Então, quando o Senhor me deu essa mensagem no período da pandemia, algo que ficou muito claro foi que nós passaríamos por um período de peneirar. A igreja do Senhor seria peneirada, né? Tal qual como era feito mesmo aquele processo de peneirar para sair a palha e ficar o fruto, né? Tal qual também Jesus falou para Pedro, né? Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por ti, né? Então foram várias pontuações que o Senhor trouxe à época, né? E para um período de amadurecimento da noiva. E no capítulo nós paramos e hoje nós vamos dar continuidade em entendimentos preliminares, família, a face de Deus. Então tem algumas coisas, eu disse que a gente ia conversar de forma devagar, com calma, e tem aqui alguns entendimentos preliminares que a gente tem que saber para construir esse entendimento, até chegar nos entendimentos mais profundos, né, da mensagem. O Éden era a casa do primeiro casal. O Éden era um lugar, né, onde o Senhor Jesus ele plantou, né, onde Deus, né, ali a Trindade, não só o Senhor Jesus, a Trindade Santa, plantou um jardim. E ali Deus levou o que? O casal, levou o homem para o Éden. E todo mundo sabe da história do homem, retirou da costela do homem, fez a mulher, e o Éden era a casa do primeiro casal, um lar firmado no senhorio da paternidade de Deus. Então é muito importante que você entenda isso, que o lar que Deus levou o homem, aquele casal, era um lar firmado no senhorio de uma paternidade. E Éden significa prazer, lugar de delícias, lugar de deleite. Então o Éden era a casa do primeiro casal, um lar firmado no senhorio da paternidade de Deus, o qual não criou simplesmente homem e mulher, criaturas com racionalidade, mas seus filhos. Então, essa ideia de Deus como Pai é uma ideia desde o início. Não é uma ideia que Jesus veio trazer. Não, Jesus veio revelar a paternidade de Deus nele mesmo. Ele é o caminho para o Pai. Só que em Lucas 3,38 nós lemos o seguinte: que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, que era filho de Deus. Nessa passagem de Lucas é a genealogia. É uma genealogia. E aqui na genealogia já está mostrando o quê? Está mostrando a genealogia até chegar em Adão. Em Lucas é uma genealogia inversa, né? É até chegar em Adão. E quando chega em Adão, diz o quê? Adão, que era filho de Deus. Então Deus não criou criaturas, trabalhadores,
para eles. Deus criou filhos. Deus criou filhos com o privilégio de manifestar a paternidade de Deus através do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, do cultivo, de guardar o jardim ali no Éden, do trabalho que Deus deu para o homem e por consequência para a mulher, porque a mulher seria a ajudadora de Adão nesse trabalho. Então, o que é importante para nós entendermos? Porque ainda hoje há pessoas que pensam que Deus nos chamou para trabalhar para Ele e vive com uma mentalidade ainda de escrava. Eu tenho que fazer para Deus, 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 porque eu sou trabalhador de Deus. E nós somos servos mesmo, mas por amor Ele nos chamou a ser filhos. Tudo que nós fazemos é fundados em uma paternidade de amor. Em uma paternidade de amor. Nós temos que entender esse fundamento. Por quê? Porque Jesus veio revelar o Pai. Jesus não veio revelar outra coisa sobre Deus. Jesus veio revelar a paternidade de Deus. E, por consequência, quem é filho maduro, lembra que a gente falou um pouquinho sobre maturidade? A gente vai falar de maturidade muito nesse livro. O filho maduro, ele faz o que vê o pai fazer. Foi isso que Jesus falou. Meu pai trabalha até agora. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Eu não faço o que eu vejo o meu patrão fazer. Eu não estou influenciado em amor fazendo o que o meu patrão faz. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Porque eu estou manifestando a natureza. Eu estou manifestando aquilo que eu sou por natureza que ele me deu. Não aquilo simplesmente que ele mandou eu fazer. Não é algo distinto, não é aquilo que eu não sou e o patrão chega e diz, olha, vai lá e faz. Não, mas eu estou manifestando aquilo que ele me fez para ser. Há uma diferença nisso. Ora, o homem foi feito segundo a imagem e a semelhança do seu pai. E por isso, homem e mulher tornar-se-iam um. Gênesis 2:24. Assim como Deus, Filho e Espírito Santo o são, movendo-se em plena intimidade. Então, da mesma forma que a Trindade se move em plena intimidade e amor, em unidade, Deus fez o homem e a mulher da mesma forma. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas eu já ouvi isso tanto. Mas às vezes a gente ouve, mas não entende. Gênesis é um livro de princípios. Toda a Bíblia vai ser baseada nos princípios da criação. Toda a Bíblia vai ser baseada nos princípios da criação. Princípio não prescreve. Se tem uma pessoa da área jurídica, ela entende isso e eu vou te explicar. A Silvia é da área jurídica. Princípio é princípio. Princípio é para nortear sempre. E Gênesis é esse livro de princípios. Vamos lá, vamos dar continuidade.
Deus, ao formar Adão do pó da terra, também usara as suas especialidades divinas em agricultura para formar uma árvore humana e ordena ao casal. Isso está em Gênesis 1:28. Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Gênesis 1:28. Olha só que interessante. Sede frutíferos, está mandando dar frutos. Lembra que o verso desse capítulo, o caminho, foi qual? Vejo os homens como árvores. Lembra disso? Na live passada? Então Deus, quem foi que plantou um jardim na região do Éden? Foi Deus, não foi o homem. O homem chegou, já estava tudo pronto pela graça. A gente falou da graça maravilhosa de Deus, que é um poder infalível, é um contentamento, é um poder fertilizante. Se você não assistiu, vai lá assistir a segunda live. Então, Deus dá um comando. Deus planta um jardim e Deus planta Adão também. Com as suas próprias mãos, ele vai lá e faz o homem. Como se fosse aqui, eu estou falando de uma forma figurada, mas como se fosse uma árvore. E fala, sede frutíferos. Adão, Eva, frutifiquem, dominem, frutifiquem. E se espalhem, né? Multipliquem, se espalhem. E olha, quando a gente vai ver Jesus, é a mesma coisa aliás, a gente vai ver, olha, Abraão, Deus fala a mesma coisa, com Isaac Deus repete, com Jacó Deus repete, e vai repetindo na Bíblia até que chega Jesus e fala o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo, a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. É o mesmo princípio de frutificação, de multiplicação, multiplicar aquilo que Deus nos deu, multiplicar a natureza que Deus fez em nós, de nova criatura. Ali está desdobrado no id. Por isso que eu disse, Gênesis é um livro de princípios. A figura do pai na família, e isso é muito importante, a figura do pai na família comunica Deus na posição de governo, na capacidade geradora, norteadora, protetora e provedora, dentre outras. Por sua vez, a mãe comunica Deus na sua posição de auxiliadora, cuidadora, de ensino, de consolo, dentre outros, que não por acaso são funções desempenhadas pelo Espírito Santo. Os filhos, por sua vez, comunicam Deus como sementes que se tornarão árvores frutíferas, imagem e semelhança de Deus na terra. Assim, as funções de cada um são complementares e com isso glorificam a Deus. Esse é o plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus para mim, para a sua vida, é glorificar o nome dele. Tudo que nós fizermos, glorificar o nome dele. E olha que tremendo, homens
vocês comunicam Deus. Se vocês estiverem posicionados segundo a palavra e a nova natureza que lhes foi dado. Mulheres, vocês manifestam e comunicam para o mundo Deus. Se vocês estiverem posicionadas na palavra, manifestando a natureza, a nova natureza que lhes foi dada. Mas se vocês manifestarem isso, não manifestar uma mulher rixosa, que quer comandar o esposo, insubmissa, uma mulher que acha que a casa, que o marido, que os filhos são fardo, que ama, eu amo, mas a família é uma bênção, mas eu quero ter filho. Não. Que afinal de contas, isso que Deus fez não deve ser tão bom, né? O plano de Deus. O plano de Deus não deve ser tão legal. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Mas nós manifestamos a glória de Deus dentro do plano de Deus. Não no nosso plano. Não do nosso jeito. Ele sabe o que faz. Ele criou a família. Ele tem o manual. Aqui a gente está só em fundamentos, a gente ainda vai aprofundar isso daqui. Quem sabe você, caro leitor, vem de um contexto de disfunção e sofrimento familiar, com pais ausentes, pouca afetividade ou diálogo, ou ainda nem tenha conhecido um de seus genitores, sofrido abuso ou outro tipo de violência. Afirmo-lhe que este não foi o objetivo do Criador. Ao contrário, este fez a família para comunicar a sua essência. Ao dizer, sede frutíferos e multiplicai-vos, o que está em Gênesis 1:28, ele declarava, façam com que o mundo todo me conheçam através de vocês e da sua descendência. Essa é a grande comissão. Façam com que o mundo todo me conheçam através de vocês e da sua descendência. Deus é um Deus de aliança. Sabemos que na teoria tudo é fácil. Explicando assim, tudo é fácil. Mas quando nós vamos olhar para os nossos lares, de onde nós viemos, sabemos que nem tudo foi um mar de rosas. Por quê? Porque nós viemos de pessoas também que foram tocadas pelo pecado. Pessoas que tiveram as suas dificuldades, as suas disfunções. Pessoas muitas vezes que nem conheciam a Deus ou serviam a Deus de uma forma totalmente antibíblica. Achavam que estavam servindo a Deus. Então, nós trazemos marcas na nossa alma, marcas de rejeição, marcas de abandono, feridas, machucados. Quantas pessoas não foram abusadas dentro das suas próprias casas? E se não foram abusadas sexualmente, foram abusadas verbalmente, fisicamente no sentido de agressões, ou simplesmente ignoradas. Abandonos. Quantas pessoas não tiveram aqueles pais que você diz, nossa, meu pai e minha mãe, eu até tive pai e mãe em casa, mas meu pai e minha mãe foram ótimos, entre aspas, né? Foram ótimos, mas a gente não teve diálogo.
né? Foram muitos trabalhadores. Foram muito trabalhadores, mas a gente não teve diálogo. Ou quem sabe, minha mãe foi... meu pai e minha mãe, né? Não tem aquela coisa? Foi pai e mãe. Minha mãe foi pai e mãe. Quando chega o dia dos pais, eu lembro da minha mãe, eu comemoro com a minha mãe. Só que isso não existe. Eu falava muito isso. Isso não existe. Não tem como uma mãe suprir a lacuna de um pai. Não tem como o pai suprir a lacuna de uma mãe. O único que pode suprir todas essas lacunas é Deus. O único que vem e preenche é Jesus de Nazaré e cura as nossas feridas, e cura as nossas ausências, sara aqueles lugares onde nós não... E tem lugares que nós nem sabíamos, que nós tentamos preencher com fazer, né? Aí nós recebemos Jesus, mas com o coração totalmente carente. E aí somos aquela pessoa que tentamos ser boazinha e fazer na igreja, fazer, e nunca conseguimos dizer não. E a questão não é o fazer. Tudo que fizerdes, façam para a glória de Deus. A questão é a motivação. É a motivação que está o quê? Desviada. É a motivação que está o quê? Ferida. É a motivação que está no lugar onde não deveria, que já não está produzindo um fruto que só o Espírito Santo pode produzir, que é o quê? Amabilidade. Que diz respeito à motivação. Vamos dar continuidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O apóstolo Paulo afirma sobre o Antigo Testamento que todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas. Romanos 15:4. E também são sombras das coisas futuras. Colossenses 2:17. O livro de Gênesis contém princípios norteadores para as escrituras sagradas e para toda a humanidade. Não são apenas historinhas, mas a realidade do homem e da mulher. No meio do jardim havia uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal, a única árvore que Deus proibiu os seus filhos de comer. Caso contrário, morreriam. Gênesis 2:17. A obediência a este mandamento seria, sem dúvida, uma prova de amor da parte do homem, raça humana, mas a possibilidade de ele ter escolha, livre-arbítrio, foi a prova de amor do Pai, o qual fez o homem livre para escolher até mesmo a morte. Então Deus é um Deus tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que Ele escolheu não controlar. Sabe, nós sabemos quando um amor é genuíno, quando o amor é de fato, vem de Deus, quando não há mais controle, quando não há manipulação. Deus não quis controle. Ele fez a raça humana ali
antes da ser tocada ali pelo pecado, pela queda, o homem ele tinha pleno, livre arbítrio. E Deus provou o seu amor nisso. A localização daquela árvore no meio do jardim é também uma simbologia do ventre humano, que fisicamente está no centro, meio do nosso corpo, e é o lugar da digestão dos alimentos, dos desejos, das emoções. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos a questão do que aconteceu no Gênesis. Aconteceu de fato, tudo aquilo aconteceu na realidade, mas nós temos aquela aplicação, aquela interpretação simbólica também, profética também, e que nós podemos extrair. O fato daquela árvore, ela tá no centro do jardim, ali trata do meio do corpo do ser humano. E esse meio aqui, esse ventre, é um lugar muito importante. É um lugar de vontades, é um lugar de desejos. O intestino, ele é chamado, né? O intestino, ele fica aqui, nessa região, e ele é chamado de segundo cérebro. E foi aqui que o conhecimento do bem e do mal foi processado em um fruto. Desde o Éden até aqui, a humanidade tem se guiado pelo seu ventre, dia após dia, e escolhido continuamente o que a afasta de Deus pelo padrão fugitivo do pecado herdado em Adão. Gênesis 3:10. Conhecer o bem e o mal significa ter habilidade para praticar um padrão outrora inexistente na vida de Adão e Eva, e que os desliga da paternidade de Deus. Entenda, tanto o bem quanto o mal são fruto da mesma árvore. Então, ter escolhido, eles terem comido daquele fruto, terem escolhido desobedecer, terem escolhido a dependência, foi um renegar da paternidade de Deus. Lembra que nós falamos antes que o jardim ali estava firmado em quê? Era um lar, ali era uma família. E aquele lar estava firmado em quê? No senhorio da paternidade de Deus, não era qualquer paternidade. E o fato deles terem escolhido, às vezes a gente olha e diz, mas foi só um frutinho, porque aquilo tudo foi renegar a paternidade de Deus. E lembrando, eu vou repetir aqui. Lembrando, entenda, tanto o bem quanto o mal são frutos da mesma árvore. A moral, o bem, não pode levar o homem a Deus. E a maldade já o condenou ao inferno. É como trocar 6 por meia dúzia. Então, por mais que você nasce e ande todo certinho, faça tudo certinho, de acordo com a boa moral, com os bons costumes, você já nasceu condenado. Porque o pecado não é uma questão de cumprir regras, o pecado é uma questão de natureza. Nós já nascemos, todo ser humano que nasceu
de Adão. Adão pecou, Eva também, e todo mundo que nasceu de Adão e Eva nasceu separado de Deus. Por melhor que essa pessoa seja. Não tem aquela história, nossa, fulano é tão bom, fulano é maravilhoso, fulano é gente, é 10. Só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo, meu amigo. Se falta Jesus, falta tudo. Falta o que é mais importante. Falta tudo. Quem está entendendo? Aleluia? Quem está entendendo? Posso prosseguir para a árvore da vida? Fala aí comigo, ou vocês já estão dormindo? Tá todo mundo dormindo? A missionária Erlane falou amém. Eu vou só tomar um golinho de café. Mayra também, amém. Tá confuso? Tá confuso ou não? A Dênia também falou amém. Tá confuso ou não? Mais ou menos. Marcela também, amém. Amém. Então vamos prosseguir, né? Árvore da vida. Adão não tinha vida em si mesmo. Tomando coça aqui. Se é coça do Espírito Santo, tá tudo certo. Árvore da vida. Adão não tinha vida em si mesmo, mas porque Deus, que é a vida, soprou em suas narinas, passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Em termos didáticos, o homem é espírito, alma. A alma, gente, é composta de mente, emoções e vontades, tá? Então, o homem é feito de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Quem trouxe isso foi o apóstolo Paulo. O homem foi criado para a eternidade com Deus, porém morreu em seu espírito no momento em que pecou, pois se separou de Deus, que é a vida. Então, morte é separação de Deus. A morte física viria depois. Zizi está falando esclarecedor. A morte física viria depois, só questão de tempo, né? E vamos prosseguir. A alma, no entanto, continua eterna e a carne permanece viva por tempo limitado. Salmos 90:10. O Criador deu uma voz de comando ao casal para que se multiplicasse. A gente viu, né, anteriormente. Para que se multiplicasse e enchesse a terra. Essa voz de comando, né, ocorreria, mas agora com o homem morto em seu espírito. Ou seja, não ia deixar de acontecer, ele ia continuar se reproduzindo, se multiplicando, mas agora com o espírito morto. E a morte foi introduzida e herdada a toda a descendência de Adão e Eva. Romanos 3:23. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui. O engano da serpente pôs em xeque 3 questões. 3 questões nós vamos falar aqui. Eu acho que vai dar para a gente ir até o sangue de Jesus. Primeiro, a verdade. Segundo, a vida. Terceiro, o caminho. Lembra que o nome desse capítulo é o caminho, o fruto. Aqui a gente vai entender, vai clarear mais por que o nome desse capítulo é o caminho. Então, o engano da serpente pôs em xeque 3 questões. Primeiro, a vida.
a vida que saiu, a verdade é o primeiro. A verdade que saiu da boca de Deus pôs em xeque essa verdade. Pelo engano e sedução, Eva foi confundida em seus pensamentos quanto à ordem a respeito do fruto proibido, duvidando do caráter de Deus. Gênesis 3. O diabo arrebanhou 1/3 dos anjos de Deus com seu orgulho e mentira, e continua na mesma prática ao encontrar guarida no coração humano, o qual anseia por independência, posição e conhecimento. Olha só. Amém. Amém, amada. Jesus te abençoe. Mas olha só. Quando Satanás chega para Eva e diz assim, que se ela comesse do fruto, se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, e ela, com essa informação, ela olha para o fruto e o fruto se torna agradável aos seus olhos, né? Agradável para comer aos seus olhos. Ela está dizendo o quê? Eu quero ser igual a Deus. Sendo igual a Deus, eu não preciso mais de Deus. Porque se eu vou ser igual a Deus, toda fonte de sabedoria, de conhecimento e de vida vai estar onde? Em mim. Isso é o que nós fazemos o tempo todo. Quando nós buscamos o que? Independência, conhecimento, posição, que nos traz o que? Dinheiro, onde colocamos Mamon como nosso Deus. Não estou dizendo que dinheiro é ruim e que ninguém pode ter dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, não diga que eu falei que focinho de porco é tomada, por favor. Não confunda as coisas. Então, eu quero que você entenda o quão profundo foi isso. O quanto profunda foi a atitude de Eva. Foi dizer, Deus, eu não preciso de ti. A fonte de vida, eu não preciso mais ter, essa vida não precisa mais sair de ti. Vai sair de onde? De mim. Porque eu vou ser igual a ti. Olha só. Então pôs em xeque a verdade que saiu da boca de Deus. Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E ela achou o quê? Que ia ser como Deus, independente. Segundo, pôs em xeque a vida. Lembra aí, gente, vai ser importante esse raciocínio. A verdade, pôs em xeque a verdade. O segundo, pôs em xeque a vida. Ao comer o fruto, a consequência foi a morte. O homem tornou-se literalmente um zumbi, um morto-vivo, né? Morto em seu espírito, mas andando ainda com seu corpo e sua alma, mas com aparência diversa da que vemos nos filmes. Terceira coisa que pôs em xeque, o caminho. Quando Deus expulsou o casal do jardim, o caminho para a árvore da vida foi fechado por querubins armados, para que aqueles não comessem do fruto da árvore da vida, uma vez que estavam com seu DNA danificado pelo pecado, estariam fatalmente condenados. Gênesis 3:24. Então, o fato de Deus ter colocado querubins armados com espadas ali para guardar o caminho que dava para o fruto da vida, para que Adão e Eva não entrassem no jardim e comessem do fruto da vida,
foi mais um ato de amor de Deus. Às vezes a gente olha e diz assim, mas era só dado o fruto da vida. Eles estavam mortos agora nos pecados, era só dar o fruto da vida, pronto, estava tudo resolvido. Só que eles com o DNA danificado, o DNA separado de Deus, separado da glória de Deus, com pecado, se eles comessem do fruto da árvore da vida e recebessem eternidade dentro deles, eles seriam eternamente corrompidos. Então foi mais uma prova de amor de Deus. Deus coloca querubins armados ali e fecha o caminho do jardim para eles não irem. Então pôs em xeque a verdade, a vida e o caminho. Só que Jesus Cristo, no entanto, declara sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As três coisas que Adão e Eva colocaram em xeque por conta da mentira da serpente, Jesus resgatou. Jesus destruiu as obras do diabo nele mesmo. Ele é o caminho para a árvore da vida, porque ele é a vida. Eu sou o caminho. Ele é o caminho para o Pai. Ele é o caminho para o jardim. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a palavra. E ele é a própria vida. Ele é o próprio fruto da árvore da vida. Aleluia. Aleluia. Isso está em João 14,6. Não é por acaso que em João 20, do 11 ao 18, nós vemos o quê? Nós vemos Maria chegando no sepulcro, em João 20, do 11 ao 18. Nós vemos Maria chegando ao sepulcro e ela está chorando fora do sepulcro. E ela vai olhar dentro do sepulcro, tem o quê? Em João. Isso só está descrito no Evangelho de João. Lá está falando o quê? Lá está dizendo que tinha 2 anjos, um na cabeceira e outro nos pés de onde Jesus estava. Jesus já tinha ressuscitado. Por que tinha esses 2 anjos lá, gente? Agora me diz aí, depois de tudo que a gente explicou. Por que tinha esses 2 anjos lá, gente? Quem sabe falar? Por que tinha esses 2 anjos lá, gente? Fala aí, tá queimando aqui dentro de mim, gente. Por que, gente? Por que tinha esses 2 anjos lá? Por que tem dois anjos em cima da tampa da Arca da Aliança? Por que, gente? Por quê? Porque estava falando desses 2 querubins que guardam o caminho da frutificação, o caminho do Éden, o caminho da árvore da vida, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os 2 anjos estavam lá, ele ressuscitou, um estava à cabeceira, outro estava ao pé. Aleluia! Aleluia! Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele abriu novamente para mim, para você, o caminho para o jardim. O caminho para o jardim está aberto. O caminho para o jardim está aberto em Jesus, o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Aleluia! O caminho da paternidade foi aberto. Aleluia! 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 Ele desfez as obras do diabo no Éden e abriu um caminho em si mesmo para a paternidade divina. Tô lendo aqui, gente.
Isso, foi no Éden. Mas Jesus recuperou. Jesus recuperou. Aleluia. Aleluia. Gente, Jesus destruiu as obras do diabo. Jesus destruiu as obras do diabo. Para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Vocês estão cansados já? Ainda dá mais um pouquinho? Ainda dá mais um pouquinho aí? Que horas são, gente? Não dá para eu ver a hora aqui. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos mais um pouquinho? O sangue de Jesus, aí a gente termina. É pequenininho o sangue de Jesus. Vamos lá. O sangue de Jesus. Aprendemos em biologia que ao ingerirmos um alimento, proteínas, carboidratos e lipídios, olha as aulas de biologia aí. Depois da mastigação, as enzimas da saliva quebram a comida em pedaços ainda menores, né? Que são levados ao estômago, onde mais enzimas reduzem o alimento em moléculas ainda menores. E assim acontece a chamada digestão. Tais moléculas, já no intestino, passam por uma parede e entram nos vasos sanguíneos, lugar aonde irão pelo sangue até as células em todo o nosso corpo. 6 horas, a gente já está terminando. Em todo o nosso corpo. Então a mastigação, né? Ali lipídios, proteínas, vai quebrando as moléculas e joga no sangue, né? E o sangue espalha por todo o corpo. O organismo de Adão e Eva sofreu todo esse processo e o fruto do conhecimento do bem e do mal foi quebrado em moléculas até chegar ao sangue, o qual espalhou maldade, que é iniquidade, é a mesma coisa de maldade, para todo o corpo. O sangue é a fundação da nossa própria existência como animais multicelulares. Diz Andrew Sheffer, professor, gente, é um nome em inglês aqui, do Cornell Medical College, não sei falar muito bem, mas é isso, é um nome em inglês, e presidente da Sociedade Americana de Hematologia. O sangue, aqui é ele falando, o sangue é aquele tecido que entra em contato com todos os outros tecidos do corpo. E é através do sangue que nossas distintas partes se comunicam, que nossos órgãos cooperam entre si. Já vai pegando a chave aí. É através do sangue que nossas distintas partes do corpo se comunicam e que os nossos órgãos cooperam entre si. A Bíblia já dizia o que a ciência julga ter descoberto. A Bíblia diz em Levítico 17:11, porque a vida da carne, em algumas traduções tem a vida da alma, porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, pois este é o sangue que faz expiação pela alma.
Jesus é chamado de o último Adão. Isso está em 1 Coríntios 15, 45. Porque como o primeiro, antes da queda, foi gerado pelo Espírito totalmente sem pecado. O sangue de Cristo não sofreu qualquer alteração ou mistura em função de pecado, mas é totalmente puro, pois jamais cometeu pecado algum. 1 Pedro 2,22. Por isso, só o seu sangue tem poder para purificar a humanidade caída. Com esse entendimento, compreendemos o porquê o sangue de Cristo nos filhos de Deus é vida, resgate, cura e faz separação das trevas. Aleluia! Aleluia! O sangue do cordeiro, o sangue de cordeiros mortos, quando da saída do povo do Egito, do povo de Deus do Egito, era um anúncio do sangue de Cristo para todo aquele que nele crê. 1 Coríntios 5:7. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, 51-58. Jesus estava falando dele mesmo, quem se alimentar dele mesmo. E hoje, nós anunciamos isso toda vez que nós ceiamos como corpo de Cristo. Entenda, a ceia, eu vou ler aqui, assim a ceia do Senhor, com a partilha do pão e do vinho, suco de uva, os quais representam carne e sangue, não é simples ritual, mas alimento memorial do sacrifício de Jesus no Calvário, que tem implicações sobrenaturais. O sangue de Cristo corre no corpo da igreja e passa por todos os órgãos, sustentando cada um e o todo. Não falamos de transubstanciação. O que é transubstanciação? É a teoria de que quando faz a ceia, o pão vira carne mesmo e o suco de uva vira sangue mesmo. Essa doutrina é uma heresia, eu não estou falando disso. Eu estou falando que é algo memorial que Jesus nos deixou e que há uma implicação no mundo espiritual quando nós fazemos isso como igreja, quando nós obedecemos isso como igreja. E a própria Bíblia fala disso. Não falamos de transubstanciação. O pão e o suco continuam pão e suco. Não é nada disso. Mas o seu impacto sobrenatural, que é fortalecimento, cura e avivamento na igreja, é comprovado pelos versos do apóstolo Paulo. A gente já está encerrando. Porque
aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Isso está em 1 Coríntios 11, 29 ao 30. Olha só. Por falta de discernimento no momento da ceia, por falta de discernimento do corpo de Cristo no momento da ceia, muitos estão fracos e enfermos, e muitos dormem. Ou seja, muitos já morreram. Isso quer dizer que se tivermos o discernimento correto do corpo de Cristo e do que é a ceia, muitos vão estar o quê? Vamos colocar o contrário disso. Muitos vão estar fortalecidos, com saúde e vivos. Aleluia! Aleluia! Vivos até espiritualmente. Aleluia! Olha as implicações sobrenaturais, gente. Do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E olha só, lembra que a gente falou que o intestino é considerado pela ciência como o segundo cérebro? Lembra disso? E Jesus vem e diz assim: comei e bebei em memória de mim. As células do intestino têm memória também, não é memória só aqui. Não é memória só aqui. Cada vez que eu pratico a ceia, cada vez o meu intestino, o meu corpo vai criando memória espiritual, memória que eu sou de Jesus, memória que eu tenho um corpo sobrenatural, que eu sou uma só com o Senhor. Aleluia, que Ele me lavou, que Ele me remiu, que o poder da ressurreição vive em mim, vive em você. Aleluia. Aquele que se une a Cristo usufrui do seu precioso sangue. Aquele que se une a Cristo usufrui do seu precioso sangue. Temos de discernir e nos apropriar dessa verdade bíblica e não tratar o sangue de Jesus como um jargão humorístico. Nós temos que nos apropriar dessa verdade bíblica. Nós estamos em entendimentos básicos, ainda tratando de fundamentos nesse livro. Nós temos que voltar para essa verdade bíblica e não ficar tratando o sangue de Jesus como um jargão humorístico. Sangue de Jesus tem poder, vamos respeitar o sangue de Jesus, vamos respeitar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é o que sustenta o corpo da igreja. O sangue de Jesus passa por todo o corpo da igreja, juntando, ligando todos os órgãos. Aleluia! 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 Se você entendeu, dá um glória a Deus. Escreve aqui glória a Deus se você entendeu. Se você não entendeu, coloca aqui misericórdia. Depois no direct a gente se fala, outro momento. Aleluia, gente. Nós vamos ficar por aqui. Nós vamos ficar por aqui. E para terminar esse capítulo, nós vamos falar da bênção do amadurecimento. Ficou um pedacinho, mas a gente vai deixar para depois. E aí a gente já vai para o capítulo 3 depois, né? E eu quero agradecer você que ficou aqui. Eu espero que essa palavra tenha impactado a sua vida. Eu espero que você fique ruminando essa palavra, ruminando no seu coração. E que você rumine e que você extraia as proteínas dela, que você tome posse dela no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Antes da gente orar,
tocou a sua vida essa mensagem, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Edifica a vida de outras pessoas, seja um semeador da palavra de Deus. Compartilha. Você só tem uma vida, e uma vida para compartilhar a palavra de Deus, para semear, para ser um canal de bênção. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero, Senhor Deus, te agradecer, Senhor Deus, porque sem ti, Senhor Deus, nada nós podemos fazer. Sem ti, Senhor Deus, nada nós podemos fazer, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, me colocar aqui diante de ti, Senhor Deus, como alguém, Pai, que não tem nada a oferecer, Senhor Deus. Mas o Senhor tem tudo a oferecer, Senhor, para nós. Nós queremos ti, Senhor, te agradecer, primeiro pela tua paternidade, primeiro pelo que o Senhor fez, Senhor Deus, na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, nos reconciliando com o Pai, abrindo caminho, Senhor Deus, para o jardim, abrindo caminho no teu próprio corpo. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua paternidade, Senhor Deus. E queremos te pedir, Senhor Deus, perdão, Senhor Deus, por nós repudiarmos a tua paternidade, por nós, Senhor Deus, tentarmos preencher, Senhor Deus, o vazio da nossa alma, tentar curar as feridas da nossa alma com pessoas, com coisas, com dinheiro, com sexo, com prazeres, com comida, com conhecimento, Senhor Deus, com atividades, meu Deus, sabendo que só o Senhor pode nos curar verdadeiramente. Só o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos cura, Senhor, para as nossas figuras familiares, para o nosso pai, para a nossa mãe, Senhor Deus, para o nosso padrasto, madrasta, Senhor, para aqueles que nos feriram, Senhor Deus, para aqueles que nos machucaram com palavras, Senhor. Vai liberando perdão para os seus familiares. Libero, Senhor Deus, perdão pelos abusos, Senhor Deus, abusos sexuais que machucaram tanto, abusos verbais, Senhor Deus, palavras de maldição, Senhor Deus. Eu libero perdão e renego, Senhor Deus, me desligo dessas palavras, vai repetindo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu tomo posse das palavras do céu sobre mim, das palavras de bênção que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo sangue poderoso de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, que o sangue poderoso de Jesus, que sara todas as feridas, Senhor Deus, venha passar, Senhor, nesses lugares de ferida de cada um dos teus filhos que estão assistindo, de cada pessoa que está vendo essa live, de cada pessoa que está orando nessa hora, em nome de Jesus, de cada pessoa que está orando agora depois, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, opera a tua cura, opera a tua libertação, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, vem derramar paternidade, Senhor Deus. Vem mostrar, Senhor, que nos momentos mais difíceis o Senhor estava com esta pessoa. Em nome de Jesus. Que a tua paternidade é a cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, derramar, Senhor Deus, derramar revelação da tua paternidade, derramar, Senhor. Vem, Senhor Deus, quebrar as ligaduras da impiedade, quebrar as correntes no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E agora eu oro, Senhor Deus,
Eu ligo, Senhor, em nome de Jesus, eu concordo com a oração que esta pessoa fez. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ligo aqui na terra e peço que o Senhor ligue aí nos céus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que assistiu, Senhor Deus, que vai assistir. Dá entendimento, revelação, Senhor Deus, e apropriação da tua palavra, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Já é dia, e eu agradeço a cada um que ficou aqui até agora, a cada um que vai entrar depois, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.